E aí, relembrando, né? Quais são os principais agentes poluidores que a gente vai encontrar na água, né? Então, a gente vai encontrar sólidos, a gente vai encontrar matéria orgânica biodegradável e não biodegradável. Vamos encontrar nutrientes, né? Como fósforo e nitrogênio, organismos patogênicos, metais e vamos encontrar também sólidos inorgânicos dissolvidos nessa, né? Que podem estar presentes nessa água. E esses agentes poluidores, eles vêm basicamente dos esgotos, né? Sejam esgotos domésticos, esgotos industriais, ou ainda da drenagem superficial, daquela água, né, da chuva, por exemplo, que vai lavar as superfícies, seja das áreas urbanas, seja de áreas rurais, tá? E aí, lembrando, né, o conceito que a gente tem de poluição pontual e difusa. Na poluição pontual, a gente tem uma descarga concentrada em um ponto, a gente consegue identificar esse ponto onde está sendo lançado aquele efluente, né? E na poluição difusa, a gente tem uma descarga distribuída. E aí a gente vai ter, por exemplo, exemplo de poluição pontual, um emissário de esgoto, né? Uma tubulação que está lá jogando esgoto num ponto específico do curso d'água. E de descarga distribuída, a gente pode exemplificar justamente essa parte do escoamento superficial, proveniente dos diversos usos do solo, tá? E aí, né, a gente falou aí dos principais poluentes, e aí é importante a gente quantificar essa carga poluidora. Por que a gente precisa quantificar essa carga poluidora? Primeiro, para poder a gente projetar, né, as estações de tratamento de esgoto. Para eu saber que tipo de tratamento eu preciso saber o que é que está chegando no meu efluente e quanto está chegando, tá? Então, para avaliação do impacto da poluição e da eficácia das medidas de controle, é necessária a quantificação das cargas poluidoras afluentes ao corpo d'água, tá certo? Então, para a gente justamente mensurar esse impacto e para a gente verificar essas medidas de controle, que pode, por exemplo, ser uma estação de tratamento de efluentes, é uma medida de controle da poluição, para a gente ver se ela está sendo eficiente. Digamos que ele entre com uma concentração X, ele tem que sair de uma estação de tratamento de efluente com essa concentração reduzida, né? É o ideal, né? Porque se ele passar pela estação e não diminuir a concentração de um determinado poluente, a estação não está funcionando, tá? Então é importante que a gente consiga avaliar essa poluição, essa carga, essa concentração antes da medida de controle e após, né? Que no caso aqui eu estou dando o exemplo de uma estação de tratamento de efluente. E para poder a gente quantificar a carga poluidora, é importante que a gente tenha algumas informações, tá? Como os dados físicos da bacia, o comportamento hidráulico dos corpos d'água, extremamente importante. O uso e ocupação do solo, né? Para justamente a gente identificar a questão dos poluentes provenientes do escoamento superficial. Caracterização socioeconômica, isso influencia tanto no consumo de água e na produção de esgoto, na concentração do esgoto, tá? Os usos que se faz da água, os requisitos de qualidade para aquele corpo d'água que vai receber essa carga poluidora. É preciso a gente localizar, quantificar as principais fontes poluidoras e fazer um diagnóstico da situação atual da qualidade da água. Então, eu tenho que saber como é que aquele curso d'água está para eu, né, ter um contexto geral. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o Rio Pajeú. O Rio Pajeú, ele tem períodos aqui que ele seca totalmente. Ah, professora, mas eu passo lá e eu vejo uma água correndo. Aquela água que está lá correndo basicamente é esgoto. Então, ele só esgoto, ele só recebe água no período chuvoso, tá certo? Então, no período chuvoso, ele realmente vem e dilui aquele esgoto. Mas fora esse período, ele está lá só recebendo contribuição de esgoto da cidade, tá? A perenização de rios na nossa região, ela é feita basicamente por conta da contribuição de esgoto doméstico, tá, gente? Isso é muito grave, tá? E a gente vai falar mais um pouquinho disso aí ao longo da nossa disciplina.
E aí, né, para quantificar essa carga, né, poluidora, a gente usa a carga, propriamente dita. A carga, ela é expressa em termos de massa por unidade de tempo. Então, quilogramas por dia, por exemplo, quilogramas por ano, toneladas por ano, tá? E a gente tem vários métodos de calcular a carga que vai depender da origem, né, dessa carga poluidora. Então, a gente tem aí algumas formulazinhas, né? Concentração vezes vazão, contribuição per capita vezes vazão, unidade produzida por produção, unidade de área por área. Vamos detalhar ela aqui, tá? Quando essa carga poluidora ela é proveniente de esgotos domésticos, principalmente industriais, a gente vai usar, né, carga é concentração vezes vazão. Então, o que é isso? A concentração, ele representa, né? A concentração ela é dada em unidade de massa por volume, representa a quantidade de um poluente, de uma substância, em um determinado volume do solvente, né? No caso da água. Então, assim, o esgoto, tem até uma figurinha lá na frente, mas vamos adiantar, né? O esgoto a gente sabe que ele é basicamente água, né? 99% eu acho, a composição do esgoto é água, tá? Então, essa água é justamente o que vai dar a medida de volume, né? No esgoto doméstico. Então, quando eu coloco aqui a carga, essa carga ela pode ser para qualquer poluente, tá certo? Eu posso calcular aqui a carga de DBO, a carga de nitrogênio, a carga de fósforo, a carga de amônia, que mais? De algum metal, tá certo? Vai ser expresso em unidade de massa por unidade de tempo. Então, aqui, ó, quilogramas por dia. Quantos quilos de DBO são lançadas por dia, né? Aquele é produzida por um esgoto doméstico por dia. Então, eu posso calcular a partir da concentração de DBO que existe no meu efluente, seja ele um efluente doméstico ou industrial, e a vazão desse efluente. Então, se em 1 litro de esgoto, deixa eu ver, 54 miligramas por litro. Tá. Se em 1 litro de esgoto eu tenho 54 miligramas de DBO, 54 gramas de DBO, tá? Em 1.000 litros eu vou ter quanto? Por isso que é importante eu saber a vazão. Aqui nessa formulazinha a gente está colocando aqui 1.000 gramas por quilogramas, é somente para facilitar a transformação das unidades, tá? Se você quer a sua carga em quilogramas por dia e a concentração foi dada no problema em grama por metro cúbico e a vazão em metro cúbico por dia, você precisa depois dividir por 1.000 para poder achar esse valor em quilogramas por dia, tá certo? Mas um conselho que eu dou a vocês: sempre que for fazer esses probleminhas de carga ou de concentração, use sempre as unidades. Vai fazer, coloca todas as unidades. Lá no finalzinho, no exemplo, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, só para a gente ver aqui, né? Como é que eu vou chegar aqui em quilograma por dia, ó? Porque, ó, metro cúbico, né? Vai vir aqui, ó, morreu. Grama vai morrer aqui, ó. E no final vai sobrar quilograma por dia, tá? Aqui eu já coloquei uma relaçãozinha. Quando a gente tiver uma concentração em miligramas por litro, esse valor ele vai ser igual em gramas por metro cúbico. Então, se a concentração é 1.000 miligramas por litro, ele vai ser 1.000 gramas por metro cúbico, né? Porque 1 grama são 1.000 miligramas, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, equivalente aí, tá? Isso aí é matemática, não é poluição e impactos. Não sei se está ficando muito claro, gente, porque realmente para eu fazer assim, eu sozinha, sem vocês me interromperem na hora que vocês não entendem, aí às vezes fica um pouco, né, difícil, mas eu vou seguir, né, e aí de novo, né, se vocês necessitarem, vocês me procuram e aí a gente conversa
né, particularmente, e podemos fazer uma aula só de resolução de exercício, né, um momento só de resolução de exercício. A gente marca aí um dia à noite, no horário que vocês possam participar, que queiram participar, tá? E aí a gente pode ir fazendo para a gente ir se familiarizando com o tema, tá certo? Seguindo aí, a gente tem uma outra forma de calcular a carga proveniente dos esgotos domésticos, tá? É considerando a população, tá certo? Em termos de habitantes, e a carga que é produzida por pessoa, tá? Em gramas por habitante dia, tá certo? Essa carga per capita, ela vai depender muito do esse valor, normalmente a gente usa valores típicos, tá certo? E vai depender do tipo de poluente que a gente está trabalhando. Então, só para a gente ter uma ideia, lá na frente está falando, mas quando a gente está falando em termos de DBO, que é demanda bioquímica de oxigênio, DBO, né, é a quantidade de oxigênio que é consumida para estabilizar a matéria orgânica. É uma forma de se medir a quantidade de matéria orgânica, né? A gente vê quanto de oxigênio consumiu, dependendo da quantidade de oxigênio que foi consumida, a gente consegue estimar quanto de matéria orgânica tinha ali naquele efluente, tá? Então, a DBO, o valor típico que se adota de carga per capita é de 54, tá? Gramas por habitante dia, né? Isso quer dizer que cada um de nós produz por dia 54 gramas de DBO em média. Lógico que isso é um valor, né, estimado, tá? Então, se cada pessoa aqui de Afogados produz 54 gramas de DBO por dia e Afogados tem 38 mil habitantes. Eita, que letra feia, minha gente, eu não sei escrever com mouse não, tá? 38 mil habitantes, tá certo? E aí, ó, primeira coisa, a habitante aqui, ó, vai ser simplificado aqui com habitante, né? Então, no final aqui, minha unidade vai estar em gramas por dia, tá? Então, fazendo aí essa continha rapidamente, temos uma calculadora aqui? Não temos. Então, se a gente fizer essa continha, deixa eu pegar aqui no celular, tá, gente? Ó, vocês vão ver que as aulas vão ser todas assim, meio, né? Porque a gente precisa ir fazendo aos poucos, tá? Para tentar deixar mais claro. 54 vezes 38 mil vai dar 2 milhões e 52 mil gramas, tá? 2 milhões e 52 mil gramas por dia. Já vou, né, dividir por mil para transformar para quilograma. Então, aqui, ó, vai ficar quilograma por dia. Ou seja, no município de Afogados, considerando aí uma população de 38 mil habitantes e cada um de nós produzindo aproximadamente 54 gramas de DBO por dia, a gente vai ter aí, ó, todo dia o nosso efluente, ele tem aí 2 toneladas, né, de DBO. 2 toneladas de DBO é muita DBO. Imagine tudo isso. DBO é matéria orgânica, lembra, né? DBO é indicativo de matéria orgânica. Então, imagina tudo isso sendo lançado lá no curso d'água, tá? E aí, vamos seguir, né? O esgoto industrial, você pode simplesmente fazer uma análise lá e determinar, né? Concentração, carga, tudo mais, tá certo? Mas aí, as formas que a gente usa, né, para estimar, considerando valores típicos, a gente pode calcular aí a carga proveniente dos esgotos industriais como sendo a contribuição por unidade produzida versus a produção, né? Então, digamos assim, que para se produzir, deixa eu ver, 1 litro de leite, 1.000 litros de leite, vamos utilizar a unidade assim, para se produzir 1.000 litros de leite, né, a minha unidade vai ser 1.000 litros,
Para se produzir 1.000 litros de leite, vai ter uma DBO aí de 100... Deixa eu ver, vamos dizer bem direitinho, né? Que é para a gente não mentir. Características das águas residuárias de algumas indústrias. Deixa eu mostrar para vocês. Este livro aqui, estão vendo? Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgoto. Esse livro é do professor Von Sperling. Ele é produzido pelo Departamento de Engenharia Sanitária da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse livro só compra lá na UFMG, tá? Eles vendem por internet. Não vendem em livraria, não vendem na Saraiva, não vendem no Amazon. Pode ser até que tenha no Amazon, né? Que a Amazon tem tudo. Mas, infelizmente, a gente não tem este volume aqui na biblioteca, tá? A gente tem outros volumes dessa coleção, mas este aqui a gente não tem. E, justamente, este livrinho é onde está a parte de águas residuárias, é onde está a parte de autodepuração. Então, quem quiser tentar achar na internet, às vezes você acha partes dele, quem quiser tirar cópia, tá? Então, este livro é vida. E quem quiser comprar, quem for ficar nessa área, pode comprar esse livro aqui e esse outro que eu já mostrei para vocês, né? Introdução à Engenharia Ambiental de Braga. Quem for ficar na área de Engenharia Ambiental, de Engenharia Civil, pode comprar esses dois livros que eles são vida, tá? Então, ó, a gente vem lá no livrinho, no quadro 2.28, ele vai ter lá, deixa eu ver, Indústria de laticínios com queijaria. Ele considera a unidade de produção 1.000 litros de leite, né? E aí, a carga específica de DBO, ela vai variar entre 5 e 40 quilogramas de DBO a cada 1.000 litros produzidos. Vamos colocar aqui uma média? 25, entre 5 e 40, eu escolhi aqui 25, tá? 25 quilogramas. Vou usar a DBO, a mesma. DBO por unidade, que é a cada 1.000 litros produzidos. Tá? Vezes a produção. Aí, digamos que a minha indústria produz 5.000 litros por dia. Né? Lembrando que, só cuidado aqui quando for fazer a conta, tá? Se a unidade que eu usei foi 1.000 litros produzidos, aqui em produção vai ser 5.000, vai ser 5, né? Porque é 5 vezes 1.000 litros, tá? Então, ó, 25 vezes 5 vai dar 125 unidade produzida vai morrer, né? Aqui, ó. Esse aqui vai aqui. E a gente vai ter 125 quilos de DBO por dia de carga, tá? Isso aí eu estou considerando uma unidade que produz apenas 5.000 litros, ok? Posso utilizar para qualquer outra indústria, tá? Se vocês forem olhar aqui no livrinho, tem valores típicos, né? Minha gente, desculpa, tá? Eu coloquei aqui errado. Aqui é de 500 a 8.000, tá certo? Essa concentração de DBO. Mas, enfim, a carga específica em quilograma por unidade é isso mesmo, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, para criatórios de animais, para indústria sucrocoleira, para bebidas, para têxtil, para couro e curtume, para polpa, papel, né? Fábrica de celulose, indústria química de tinta, sabão, petróleo, para siderúrgica. Então, eu tenho os valores de DBO presente nos esgotos para todas essas tipologias de indústria aqui que eu estou mostrando e vocês não estão vendo. Mas não importa, né? Inclusive para criação, né, de animais, matadouros, tá? Depois a gente vai fazer um exemplo com matadouros. Então, esgoto industrial, quanto a unidade produzida, né, produz do poluente, que a gente está considerando aqui, a gente está usando DBO, e a produção. É bem semelhante ao de
esgoto doméstico, né? Quantas pessoas vezes a carga por pessoa. Quantas unidades produzidas vezes a carga por unidade produzida. E aí vai me dar a carga total. E aí, por fim, a gente tem, né, a carga poluente proveniente da drenagem superficial, que é dada por contribuição por unidade de área vezes a área. Como assim, né? Então, ó, eu tenho aqui um mapinha de uso e ocupação do solo na área da bacia, né, que vai contribuir aqui com poluentes para os cursos d'água. Então, eu tenho matas e florestas. Em matas e florestas, eu tenho matéria orgânica em decomposição, tá? E aí vai ter uma contribuição de DBO aqui, nesse curso d'água, tá certo? E aí, essa contribuição do DBO para matas e florestas é uma, para áreas agrícolas é outra, né? Para áreas urbanas vai ser outra, tá aqui as áreas urbanas, a proveniente da drenagem urbana. Então, cada um vai ter valores típicos de concentração de DBO diferentes, tá certo? Tanto de DBO, quanto de nitrogênio, quanto de fósforo. Eu posso usar isso aqui, por exemplo, para modelar fósforo, né? Quanto que essa área de mata e floresta contribui com fósforo aqui para o curso d'água, tá certo? Lembrando que fósforo é nutriente, né? E aí, gente, a quantidade vai ser em função da área, né? Se uma área de mata, por exemplo, ela produz 10 gramas, 10 gramas é muito pouco, vamos ver, 10 quilos de fósforo por quilômetro quadrado, né? Ou por hectare, 10 quilos por hectare. E aí eu tenho 100 hectares, eu vou ter uma carga. Se eu tenho 1000 hectares, essa carga vai variar em função do tamanho da área que é ocupada pela floresta. Então, só voltando aqui, contribuição por unidade de área, aqui está dado em quilograma por quilômetro quadrado. Então, digamos que seja uma área de floresta, contribui com 10 quilos por quilômetro quadrado por dia. E a minha área de floresta é de 100 quilômetros quadrados. Então, eu vou ter a carga em quilograma por dia. Ó, a importância da gente colocar sempre as unidades, ó, porque aí ó, fica facinho da gente entender lá o resultado, né? Ó, quilômetro quadrado com quilômetro quadrado, a minha unidade final vai dar em quilograma por dia, tá? Então, sempre usa a unidade. Se estiverem em unidades diferentes, é importante que a gente coloque tudo na mesma unidade, tá? Então, os dados vieram com unidades diferentes. Um veio em litros por segundo, né, a vazão, e a carga veio em quilogramas por dia. Então, eu tenho que colocar tudo para dia ou tudo para segundo, tá certo? Usar as mesmas unidades. E aí, né, só para a gente compreender, fechar esse entendimento de carga e concentração. Professora, a senhora está falando aí de carga, de concentração, e eu nem sei o que é um, nem sei o que é outro. Então, vamos lá, né? Vocês sabem que eu adoro desenhar colherzinha. Infelizmente, vocês não vão me ver desenhando colherzinha, né? Mas aí a gente tem uma colherzinha bonitinha que eu peguei lá no Can't Stock Photo. Então, supondo aqui a minha colherzinha de sal com 10 gramas, né? De cloreto de sódio, de sal de cozinha. Então, 10 gramas seria o meu valor absoluto. Digamos que em um dia eu ingeri 10 gramas de sal. Então, né, seria 10 gramas por dia, seria a carga, massa por unidade de tempo. Quanto de sal você ingeriu? Eu ingeri 10 gramas por dia, seria a minha carga, tá? Agora, como foi que eu ingeri, né? Qual é a diferença da carga para a concentração? Se eu pegar esses 10 gramas e colocar aqui nesse copo que tem 150 ml de água, e eu pegar os mesmos 10 gramas e colocar aqui nessa jarra que tem 1 litro de água, vai ser igual? É a mesma coisa?
Não, né? Porque agora, ó, a concentração vai ser diferente, né? Aqui, como eu tenho mais solvente, ele vai ficar o quê, gente? Mais diluído, tá? Aqui, como eu tenho menos solvente, ele vai ficar menos diluído e, por consequência, mais concentrado. Eita, a letra feia do estopor, tá? Então, ó, faz a continha aí. Pega 10 gramas de sal e divide, né, por 150 ml de água. Vou transformar para litro, tá certo? Para a gente ter a unidade em grama por litro. 10 gramas de sal dividido por 0,150 litros. Eu vou ter uma concentração aqui, ó, de 66 gramas por litro. Enquanto que, se eu pegar os mesmos 10 gramas e dividir por 1 litro, né? Eu vou ter a concentração aqui. Lá vai eu fazer a conta, viu, minha gente? Desculpa aí, é porque eu tô... 10 gramas em 1 litro, a minha concentração é de 10 gramas por litro. Então, aqui ele está menos concentrado, ou seja, ele está mais diluído. Aqui, ele está mais concentrado. Então, veja, eu tenho a mesma quantidade do soluto, porém em concentrações diferentes, né? Variou aqui a concentração. Então, por isso que é importante a gente saber a vazão. Lembra lá da fórmula, carga é concentração vezes vazão, né? Então, por isso que é importante a gente saber a vazão, porque a vazão é que vai dizer se ele está mais diluído ou se ele está mais concentrado. Da mesma forma, quando a gente estiver vendo lá autodepuração, também é importante que a gente tenha esse conhecimento da vazão do rio, do curso d'água que vai receber o efluente. Porque uma coisa é eu jogar um efluente com uma determinada concentração num rio que tem uma vazão, sei lá, 2 metros cúbicos por segundo, e outra coisa é eu jogar num rio que tem 100 metros cúbicos por segundo, não é isso? Essa questão aqui de concentração e diluição vai ser o mesmo raciocínio quando a gente estiver falando de diluição de efluentes num curso d'água. Imagine você pegar o esgoto produzido por Afogados da Engazeira e a gente joga ele lá no rio Pajeú, que não tem nada de água, né? Tá seco, a gente tá no período de estiagem e não tem nada de água. E outra coisa é eu pegar essa mesma carga poluente, né, o nosso efluente, e jogar, por exemplo, lá no rio Amazonas, que tem uma vazão imensa. Num instante vai ser diluído esse efluente, tá? Então, coloca isso aí na mente. A questão de carga e concentração está relacionado com a vazão, com a quantidade do solvente, tá certo? A gente tem aqui, ó, o mesmo soluto, a mesma quantidade, né? E aí você vai ter mais diluído ou mais concentrado a depender do teu solvente, beleza? E aí, gente, como é que a gente determina a vazão de esgotos? Logicamente que existem vários métodos e existem várias fontes, né, de esgoto que a gente pode utilizar, né? Existe vazão de infiltração, vazão de esgoto industrial, uma série de esgotos. Mas para a gente aqui, na disciplina de poluição e impactos ambientais, a gente vai determinar apenas a vazão de esgoto doméstico, por enquanto, tá certo? Pelo menos em poluição e impactos. Lá em coleta e transporte de esgoto, vocês aí vão ver outras. Porque não é o âmbito da nossa disciplina. Se a gente for falar, tem esse livro aqui todinho só para dimensionamento de estação de tratamento de esgoto, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber para determinar, né, a vazão de esgoto é saber o quanto se consome de água, tá? Então, a gente vai ter aí, a gente tem valores típicos para o consumo de água
devido a diversos fatores, tá? O que é mais utilizado na literatura, né, são esses dados aqui. Então, quando a gente considera um povoado rural com menos de 5.000 habitantes, a gente vai ter um consumo per capita variando entre 90 e 140 litros por habitante dia. Vila, pequena localidade, cidade média, cidade grande. Então, à medida que a população, né, aumenta e que o porte da cidade também aumenta, você vai variar aí o seu consumo per capita, tá? Então, por exemplo, Afogados está considerado aqui uma pequena localidade entre 10 e 50 mil habitantes. O consumo varia entre 110 e 180 litros por dia. São valores estimados, logicamente, tá, gente? E aí eu quero dizer a vocês mais algumas coisas importantes. Existem diversos fatores que vão influenciar no consumo de água. Por isso que essas faixas são variáveis, né? Poderia dizer, pequena localidade é 150 litros por habitante dia. Não dá para eu dizer isso, porque além de considerar a população, eu tenho que considerar esses outros aspectos. Pode ser uma pequena localidade, mas vai depender a disponibilidade de água, né? Então, se não tem disponibilidade de água, as pessoas vão consumir menos, né? Locais de escassez. A questão climática, né? Que influencia diretamente na disponibilidade. Se é um local que tem uma precipitação alta, aumenta a disponibilidade de água, aumenta o consumo, né? O porte da comunidade, como a gente viu, condições econômicas, né? Então, comunidades com renda maior tendem a consumir mais água. Locais mais industrializados também tendem a consumir mais água. Outra coisa que influencia, aí tem essas três coisinhas aqui, ó. Medição do consumo. Uma casa que não tem medidor, né, que não tem aquele equipamentozinho ali da Compesa medindo quanto você gasta, o cara, eu não estou pagando, né? Aí vem custo da água, medição do consumo. Não tem o medidor, eu gasto a quantidade de água que eu quiser. A partir do momento que se instala um medidor e é cobrado pela água, você vai diminuir o seu consumo de água. O custo da água também influencia. Se a água ela é mais cara, a gente vai gastar menos água, né, para poder pagar menos. Isso é muito notável, assim, se a gente comparar com outros países, tá? No Brasil, a gente paga um valor, uma tarifa de água muito barata, né? Por isso que a gente tem esse estrago de água. Até numa região como a nossa, que é uma região de baixa disponibilidade hídrica, a gente tem um consumo de água bastante alto, tá certo? Em outros países, como Canadá, por exemplo, o custo da água é muito alto, então as pessoas economizam bastante. E pressão da água. Locais onde a rede tem uma pressão maior, você gasta mais água, né? Porque se você consegue tomar banho, por exemplo, com o chuveiro ligado lá no fraquinho, né? Tá saindo pouquinho água, você consegue tomar seu banho. E sai mais água, né? Tem mais pressão, você toma o mesmo banho, só que você tá gastando mais água, tá certo? Igual a torneira. Se você deixar uma torneira aberta 2 minutos, se é baixa pressão, ela vai ter uma quantidade de água que vai ser despejada. Se a pressão é alta, você no mesmo tempo você vai despejar muito mais água, então acaba influenciando no consumo. E por que eu estou falando de consumo de água, né? Para quê? O que é que tem a ver o consumo de água com determinar a vazão de esgoto? Porque a vazão doméstica de esgoto, que é vazão, e esse Dzinho aqui é de doméstica, tá? A vazão doméstica média de esgoto, o quanto a gente produz de esgoto por dia, ela é em função da água que a gente consome, né? Então, teoricamente, toda a água que a gente usa na torneira, ela vai para a rede de esgoto. Então, logicamente que isso é uma teoria. E aí a gente vai ter, a fração de esgotos que adentra a rede coletora, ela pode variar devido ao fato que parte da água consumida pode ser incorporada à rede pluvial ou até a outras coisas. Então, por exemplo, na minha casa eu consumo aí uma média de 5.000 litros de água por mês. Só que desses 5.000 litros de água por mês, 1.000 litros eu uso para rega do jardim, para lavagem de áreas externas, né? Então, é água que vai ali, para a calçada,
né, que vai ser infiltrada no solo, não está entrando na rede coletora de esgoto, tá? Embora que aqui não tenha rede coletora, viu? A parte, mas se tivesse, não está entrando na rede coletora. A água que a gente bebe, né, que a gente cozinha um alimento, a gente vai ingerir, ela também não vai para a rede coletora, né? Então, por isso, normalmente a gente usa, para se calcular a vazão média de esgotos, a população, né, do município, o quanto cada pessoa consome de água, e aí esse coeficientezinho R, que esse R é o coeficiente de retorno, né, a relação entre esgoto produzido e água consumida. Esse R, ele varia de 40% a 100%, e a gente costuma utilizar nos cálculos o valor de 80%, porque a gente estima que 80% da água que a gente consome, ela vai para a rede coletora, né? Vai para a fossa, vai para a rede coletora de uma maneira geral. Apenas 20% é esse que eu falei, né? O que a gente consome, é o que a gente usa para molhar jardim, para lavar áreas e que vai aí ser infiltrado ou que vai para a rede de drenagem pluvial, tá? Então, a Compesa, inclusive, para fins de cálculo da tarifa de esgoto, ela usa esse valor aqui de 0,8. Então, acredito que aqui em Afogados parece que tem alguns bairros que já está cobrando tarifa de esgoto, não é isso? Então, se você tem uma tarifa de água onde, se o seu consumo é até 10 metros cúbicos, você vai pagar aí R$45, né? Até 10 metros cúbicos. Quanto é que você vai pagar de esgoto? Você vai pagar 45 vezes 0,8, né? Isso dá quanto, gente? Lá vai nós para a calculadora. Isso aí, aposto que João Paulo já está fazendo as contas na cabeça. Então, eu vou pagar aqui, ó, R$36 de esgoto. A minha conta, água mais tarifa de esgoto, então vai passar a vir R$81, que é 45 de água mais 36 de esgoto. Porque esgoto eu pago 80% do valor de água. Se o meu consumo for maior, vou pagar 80% do meu consumo de água, tá? Então, aí o pessoal, a minha conta de água dobrou, né? Onde está passando a rede coletora. Por que dobrou, gente? Porque entrou aí, ó, mais esse valorzinho aqui, ó, 80% do que você consumia de água, que aí corresponde à taxa de esgoto. Isso é uma coisa que acaba implicando, né, na prática, que em muitos locais, principalmente comunidades mais carentes, as pessoas têm restrição, né? Preferem que não tenha tratamento de esgoto, que sua casa não seja ligada à rede de esgoto, para não pagar mais caro, tá? Então, isso é um perigo, tá? E aí, só voltando aqui, por que varia de 40% a 100%, né? E a gente usa 0,8 como valor usual. Vocês vão me desculpando aí o som de fundo, né? Porque a gente tem uma obra ao lado, infelizmente faz parte do trabalho remoto. A gente precisa lidar com essas coisas. Mas vamos ver se o pessoal para de bater aí. Então, seguindo. Locais, né? Comunidades mais afastadas, onde você só tem ligado a rede coletora, por exemplo, os vasos sanitários, né? Que muitas vezes acontece isso, a gente só liga só os banheiros à rede coletora. A parte de água das torneiras, né? De máquina de lavar, ela não está ligada na rede coletora de esgotos. Então, isso é em pequenas comunidades, tá? Em comunidades rurais. Então, esse coeficiente, que na verdade nas comunidades rurais não vai ter rede coletora, né? Mas digamos assim, só o que vai estar ligado à fossa é proveniente do banheiro. O restante da casa, né? As torneiras, os tanques, as pias de trás, elas não estão ligadas na fossa. Então, a produção de esgoto, ela vai ser menor, né? Aí chega aí a 40%, 50%, tá certo? Mas áreas urbanas a gente vai usar sempre 80% para se fazer esse cálculo. Lembrando mais uma vez que é o valor que a companhia de abastecimento usa para calcular o quanto de esgoto a gente produz e para calcular a nossa tarifa de esgoto, tá? Então,
Vazão vai ser dada pelo quê? População, Afogados, 38 mil habitantes. Quanto cada habitante consome, né? Cada habitante consome aí 150 litros por dia. Então, 150 litros por habitante dia, mais vezes 38 mil habitantes, que é a população, vai dar uma quantidade aí de esgoto produzido. Desconta os 20%, né? Multiplica por 0,8 e a gente vai ter aí o resultado da vazão doméstica média de esgotos. Existem outras fórmulas para se calcular essa vazão doméstica, que inclusive levam em consideração renda, precipitação, tá? Mas a gente vai trabalhar somente com essa fórmula básica, ok? Aí, né, falando um pouco da característica das águas residuárias, já que a gente determinou aí, tá falando de determinar a vazão, essas águas residuárias, elas têm algumas características. Primeira coisa é que 99,9% das águas residuárias ela é composta de água e 0,1% são sólidos. Desse 0,1%, 80% é matéria orgânica. Por isso que normalmente quando a gente vai falar, vai dar os exemplos, eu estou até mesmo aqui falando de calcular a carga do poluente, eu estou falando em termos de DBO, porque 80% é matéria orgânica, então, digamos que seja o parâmetro mais relevante, tá? E aí, dentro das águas residuárias, a gente tem os parâmetros que vocês já conhecem, já sabem o que significa cada um, né? A gente vai ter aí sólidos, a gente vai ter os indicadores de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e indicadores de contaminação fecal. Vou falar muito rapidamente sobre eles, porque se eu for falar sobre cada um, né, é uma aula para cada um, tá? Mas aí, de novo, materialzinho complementar, se vocês quiserem dar uma olhadinha, beleza? Então, ó, os sólidos no esgoto bruto, tá? Eles estão divididos em sólidos suspensos e sólidos dissolvidos, tá? E ainda, né, desses sólidos, tanto suspensos quanto os dissolvidos, uma parte vai ser fixo e outra parte vai ser volátil, tá certo? O que vai diferenciar se o sólido é suspenso ou dissolvido é o tamanho da partícula, tá? Então, pelo tamanho da partícula, ele vai suspender ou vai dissolver. E fixos e voláteis, né, tá relacionado aí com a volatilização desses sólidos, tá? E matéria orgânica, aí vou falar um pouquinho de matéria orgânica, né? Também se divide nas frações suspensa e dissolvida. A matéria orgânica suspensa ela é particulada e dissolvida ela é solúvel. E divide também matéria orgânica inerte e matéria orgânica biodegradável, tá? Então, a parte que se degrada e a parte que não degrada. Essa matéria orgânica, a gente pode medir a matéria orgânica de diversas formas dentro do efluente. Como é que a gente pode medir? A gente pode medir medindo a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, medindo a DQO, que é a demanda química de oxigênio, tá certo? E pode ainda medir o carbono orgânico total, que é uma medição direta. Eu chego lá e meço a quantidade de carbono, então eu tenho um valor direto de matéria orgânica. TQO e DBO está relacionado ao consumo de oxigênio para degradar, para estabilizar aquela matéria orgânica, tá certo? Então, por isso que elas são medidas indiretas. E aí, gente, quanto maior for essa fração biodegradável, né, é que vai determinar a biodegradabilidade do efluente. Então, a gente tem aí a relação entre DQO, né, que é a demanda química. DQO está relacionado a essa parcela inerte, tá? Então, relação DQO-DBO, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Essa relação DQO-DBO, quando ela é baixa, tá? Então, eu tenho que medir a DQO, tenho que medir a DBO, faz a relação. Se ela for baixa,
significa que esse efluente ele tem uma fração, ó, biodegradável elevada, tá? Então, ele pode ser submetido a tratamento biológico. Porém, se eu tenho essa relação aqui alta, vai significar justamente ao contrário, né? Que a minha fração inerte, ela é maior. A minha fração inerte, ela é maior. Essa DQO, DBO vai ser alta quanto maior for a DQO, né? Então, o nome já está dizendo, se a DQO é muito alta, essa relação aqui, ela tende a subir. Se a DQO é alta, significa que eu tenho mais matéria orgânica inerte, né? Proveniente aí de produtos químicos, tá? E se ela é inerte, eu preciso de tratamento físico-químico, tá certo? O tratamento biológico, ele não vai surtir o efeito desejado no tratamento desse efluente, tá? Aqui é só um apanhado geral. Se eu for detalhar isso para vocês, a gente vai passar o dia todo aqui. Como eu disse, é outra aula. E aí, falar um pouco sobre nitrogênio, né? Que é o outro, ó, aqui, ó. Falei um pouco sobre as características dos sólidos, dos indicadores de matéria orgânica e vou falar agora do nitrogênio, do fósforo e dos indicadores de contaminação fecal. Qual é a importância do nitrogênio? A gente entender qual é a forma predominante de nitrogênio, ele é um indicativo do estágio de poluição que aquele curso d'água ele se encontra, tá? Então, ó, se eu tenho o nitrogênio, o esgoto bruto, né, esgoto que saiu da nossa casa, as formas predominantes de nitrogênio são nitrogênio orgânico e amônia, tá? Então, fiz lá a análise no curso d'água, identifiquei que as formas predominantes são nitrogênio orgânico e amônia, significa que essa poluição é recente ou está ali próxima. Recente não é só dizer em termos de tempo, tá? Digamos que eu tenho aqui, ó, um curso d'água e aqui o lançamento do meu poluente. Se eu medir aqui, né, eu vou ter aí uma presença de nitrogênio orgânico e amônia bem maior. À medida que eu vou me afastando, vou me distanciando, né, se eu medir aqui, supondo que não tem outros lançamentos, tá? Quando esse efluente chegar aqui, ó, o nitrogênio, a amônia já vai ter sido oxidado e a forma que eu vou encontrar vai ser de nitrato, né? Tá? Então, que indica aí uma poluição remota. Então, se a forma predominante é nitrato, a gente tem uma poluição remota, uma poluição mais antiga, ou uma fonte de poluição que está mais distante. Se a minha forma predominante é nitrogênio e amônia, significa que é uma poluição recente ou que está próxima à fonte de poluição, tá? E sobre o fósforo, né? A gente tem aí o fósforo total, que ele está dividido aí em parcelas de fósforo orgânico e fósforo inorgânico, e ainda no fósforo solúvel e fósforo particulado. No esgoto doméstico, a maior parcela de fósforo é de fósforo inorgânico, né? Esse fósforo inorgânico ele é proveniente principalmente de detergentes e outros produtos químicos de uso doméstico. Já o fósforo orgânico, ele é de origem fisiológica, tá? Então, o fósforo ele é um nutriente que inclusive está presente nas fezes dos animais de sangue quente. Então, origem fisiológica quer dizer isso. Então, maior parte do fósforo tá aí, né? A maior carga de fósforo no esgoto doméstico é proveniente de detergentes. E aí, falando um pouco dos organismos indicadores de contaminação fecal, a gente tem os principais organismos coliformes totais, os coliformes fecais, também chamado de termotolerantes, e E. coli, né? Aí alguns detalhes. O coliformes totais, ele tem origem ambiental. Muitas vezes ele não é utilizado como indicador de contaminação fecal, da presença de esgoto, porque ele pode estar no ambiente independente da presença de fezes, tá?
E os coliformes totais, eles não são patogênicos, né? Eles fazem parte da nossa biota, tá certo? Os coliformes termotolerantes, esses sim, necessariamente, se há presença de coliformes termotolerantes, há presença de contaminação fecal, que pode ser por esgoto doméstico, tá? Por quê? Porque esses coliformes fecais, eles estão presentes apenas no trato intestinal. E o E. coli é uma bactéria, né? O Escherichia coli é uma bactéria patogênica, ela causa doenças. Os coliformes termotolerantes, não necessariamente eles vão causar doenças, né? Por isso que eu diferenciei aqui. Eles apenas indicam que pode ter outros micro-organismos patogênicos. Já que houve contaminação fecal, pode haver outros organismos patogênicos, tá? Então, ele é indicador, não é ele que causa a doença. Mas o E. coli, sim, é patogênico, tá, gente? Mas isso aí a gente já viu em saúde pública, né? E aí, eu acredito que aqui é para fechar a parte de cálculo. A gente vai falar de equivalente populacional, né? Então, a gente já falou de determinação do esgoto, de vazão de esgoto doméstico, mas e aí? E o esgoto industrial? Como é que a gente calcula? Né? A gente calcula através do que a gente chama de equivalente populacional, que ele traduz a equivalência entre o potencial poluidor de uma indústria, em termos de matéria orgânica, tá? DBO, e uma determinada população que produz a mesma carga poluidora. Então, a gente vai ter aí, né, que a formulazinha para se calcular o equivalente populacional corresponde à carga de DBO da indústria, que a indústria produz em quilogramas por dia, né? E aí a indústria sabe quanto é que ela produz de DBO. E a contribuição per capita da população, que de acordo com a literatura a gente usa esse valor aqui de 54 gramas de DBO por habitante e dia, ou seja, cada um de nós produz 54 gramas de DBO por dia. Então, eu posso dizer, né, eu vou ter o resultado aí, que a indústria X, ela tem uma carga poluidora que é equivalente a uma população de 10 mil habitantes, por exemplo, tá? Então, isso é o equivalente populacional. Aí vamos ver alguns exemplozinhos, né? Primeiro exemplo, ele fala em nitrogênio. Lembrando que eu falei para vocês, né? Essa carga, essa concentração, eu falei muito de DBO, né? Porque DBO, matéria orgânica, 80% do esgoto da parte sólida, ela é matéria orgânica, mas pode ser nitrogênio, pode ser fósforo, pode ser algum outro metal, tá certo? Então, essa carga aqui vai variar. Então, aqui nesse problema, a gente vai falar nitrogênio. Calcular a carga de nitrogênio total afluente a uma ET, né, que chega a uma estação de tratamento de efluente, sendo que a concentração do nitrogênio é de 45 miligramas por litro e a vazão afluente, ou seja, a quantidade de esgoto que chega a essa ET, é de 50 litros por segundo, tá? Então, o que é que a gente fez, né? 45 miligramas por litro, a gente viu lá no iniciozinho que é a mesma coisa que gramas por metro cúbico, tá? Então, ó, primeira coisa, converter a vazão para metro cúbico por dia. Então, 50 litros por segundo. Para converter para metro cúbico por dia, eu preciso multiplicar por 86.400, que são os segundos que tem num dia, né? Segundos por dia. Que o que é que vai acontecer, ó? Segundo aqui, ó, vai morrer com segundo, né? E depois eu vou dividir por 1.000 litros por metro cúbico, porque a unidade que eu quero é essa aqui, ó. Litro, vai morrer com litro, sobrou o que, gente? Metro cúbico por dia, tá? Então, eu tenho uma vazão diária, né? Se chega em um segundo, chega a 50 litros, em 86.400 segundos vai chegar 4.320 metros cúbicos por dia, beleza? E aí, aplica na fórmula de carga. Carga é o quê? Concentração, 45, vezes vazão, 4.320.
De novo, ó, coloca sempre as unidades que é para não se confundir, ó. Metro cúbico vai morrer por metro cúbico. Eu vou ficar aqui, né, com grama por dia, né? Só que aí esse grama por dia, ó, grama aqui, ó, tchau, com esse grama daqui. E fazendo aí as continhas, 45 vezes 4.320 dividido por 1.000, eu vou ter 194 quilos de nitrogênio por dia. Isso é carga, tá? Carga é massa por unidade de tempo. Quantos quilos produziu em um dia? Quantos quilos produziu em um ano? Tá certo? Concentração, lembra, tá associado ao volume. Quanto maior for o volume do solvente, mais diluído vai ser aquele soluto, né? A outra, considere a mesma estação, ou seja, vazão de 50 litros por segundo ou 4.320 metros cúbicos por dia. Calcule a concentração de fósforo, sabendo-se que a carga que chega na estação é de 35 kg de fósforo por dia. Então, dessa vez, ó, ele deu a concentração. Então, se carga é concentração vezes a vazão, né? Agora eu quero concentração, a vazão vai passar para cá dividindo, né? Isso? Então, concentração é carga dividido por vazão. Então, a carga foi dado 35 kg por dia. Multipliquei por 1.000 aqui, né? Para poder transformar para grama, ó. Quilo com quilo, tchau, tá? Eu vou ter aqui, ó, grama por dia. Aqui em cima, só para a gente lembrar. Eu tenho a vazão, né, que vai estar aqui no denominador. A minha vazão é 4.320 metros cúbicos por dia, tá? Metros cúbicos por dia, ó, dia com dia, minha unidade final vai ser 8,1 gramas de fósforo por metro cúbico. Isso quer dizer que 1 metro cúbico são 1.000 litros, né, gente? Em cada 1.000 litros de água, eu vou ter 8,1 gramas de fósforo, né? Ou 8,1 miligramas por litro, tá? Então, achamos aí a concentração do fósforo nesse afluente que chega à estação, nesse afluente que chega à estação de tratamento. Aqui é mais um exemplozinho, né? Os habitantes de uma cidade geram uma carga per capita de DBO de 54 gramas por habitante dia. Essa carga per capita é aquele valor típico que a gente usa, tá certo? E aí existe uma contribuição por pessoa de 180 litros por habitante dia. Quero saber a concentração. Então, mesma coisa, né? Se carga é concentração vezes vazão, a concentração vai ser a carga pela vazão. Vou ter aí que a concentração... Aqui saiu errado, esse 54 é para estar aqui em cima, tá? É porque na hora de fazer essas fórmulas a gente se enrola. Vou ajeitar no PDF que vai ficar lá para vocês. 54, né? Tá aqui em cima, né? Gramas por habitante dia, dividido pela vazão, que é 180 litros por habitante dia. O que é que vai acontecer aqui, gente? Ó, habitante dia morreu aqui com habitante dia, né? Sobrou só gramas por litro. Por isso que é importante que vocês coloquem sempre as unidades, que é para não ter resultado errado. 54 dividido por 180 vai dar 0,3 gramas por litro, né? Ou 300 miligramas por litro, que é a unidade mais usual de miligramas por litro, ou então gramas por metro cúbico, tá? Então, facinho, né? E por fim, um exemplozinho de equivalente populacional. Né? O equivalente populacional. Me perdi, eu coloquei. Tá, é o mesmo exemplo, né? Eu acho que faltou um slide, tá, gente?
Então, só para a gente voltar lá, ó, a fórmula de equivalente populacional é a carga pela contribuição per capita, tá certo? Então, eu tenho a carga. Faltou o texto, tá? Desculpa aí, foi mal. Eu tenho a carga, que é 240 kg por dia, e a contribuição per capita, que é 0,054 kg por habitante e dia. Mesma coisa, ó. Dia vai morrer com dia, quilograma vai morrer com quilograma. A única unidade que sobra aqui é habitantes. Então, o equivalente populacional é 4.444 habitantes para este problema que não está aqui o enunciado. Mas no PDF que vai estar lá na sala, eu vou colocar, tá? Então, eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? A parte de, como é que se diz? De carga e concentração. É importante a gente entender, né, esses conceitos de carga e concentração, diferencial, que é um, que é o outro, de equivalente populacional, porque às vezes a gente não tem os dados da indústria, mas ele diz assim, a indústria tal, ela produz, né, uma carga poluidora que equivale a uma população de 10 mil habitantes. Então, você sabe quanto é que 10 mil habitantes produz de DBO, tá? E aí você pode calcular a carga da indústria, tá certo?